Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos lá no capítulo do ID, página 73. Catexe ligada é energia psíquica, alma. Catexe ligada é uma energia executora. Catexe solta é a energia psíquica do pensamento, nosso ID, o qual comanda nossa mente hipnotizada através dos 7 pecados capitais, manifestando-se no corpo através dos pensamentos, sentimentos, emoções e ações. Como fomos parar no útero da mãe? Através do sexo. Viemos através do prazer desenfreado, instintivo e desorientado. E como sabemos, o prazer luciférico ou instintivo gera dor. No mecanismo sexual, os desejos aumentam a tensão psíquica e física para serem satisfeitos, aumentando-a e exigindo que a energia seja sublimada ou liberada. De acordo com alguns estudos, a prática do sexo comum, frequente e satisfatório pode ser capaz de diminuir as chances de ter infarto do coração e hipertensão. Evita a insônia, alivia o estresse, melhora a concentração e a atenção, queima calorias e até ajuda a emagrecer. Excelente! Tudo o que o ID deseja. Felizmente, não é assim. Quando essa energia não é investida na sublimação, ou seja, quando ela é gozada, em princípio, o sentimento é de dever cumprido, mas cumprido pelo ID. Futuramente sentiremos falta dessa energia. O não investimento tende a causar estresse, anemia, depressão, mau humor, desinteresse, etc., se não for dirigida sabiamente para que se torne disposta. Habitualmente, liberamos a energia através do ato sexual, já que não possuímos capacidade psíquica para lidar com ela ou orientação para realizar a transmutação sexual. A energia sexual não transmutada irá pressionar o sujeito a realizar a ação comum, ou seja, sexo, masturbação ou algo relacionado para descarregar a tensão. Claro que o tiro sai pela culatra, porque descarregar a tensão é jogar energia fora. Ficamos angustiados porque ela funciona como uma droga. Quanto mais eu uso, maior terá que ser a quantidade ou dose para me satisfazer, necessitando cada vez mais de investimentos para gerar prazer, gerando cada vez mais dor. Um exemplo é o pós-guerra, quando iniciou-se uma explosão populacional, o Baby Boomer, pessoas nascidas após a Segunda Guerra Mundial. Isso porque a tensão era tanta durante a guerra, que após a guerra o conflito psicológico era intenso devido à vivência de muitos sofrimentos e mortes. Após as guerras, Thanatos afasta-se, estimulando a atuação de Eros, seu antagonista. Porque é dever do homem, ao destruir a natureza, reconstruí-la novamente. Nesse caso, reparar as mortes causadas. A energia sexual é muito forte e, quando estocada e não usada, pode causar obesidade horrível em alguns casos, principalmente pelos convencidos de que apenas se abstendo já está resolvida a castidade. Porém, não. Nesses casos, originam-se certos tipos de pessoas que, intensamente carregadas de lascívia, levam consigo uma forte perversão, as quais manifestam-se de forma dual, o fanático e o cínico. O fanático mostra-se no externo e o cínico no interno, os dois lados de uma mesma moeda. O ID avilta os homens em seu inconsciente, mente, destrói tudo aquilo que é bom e belo, desmotiva a esperança, queima os livros sagrados, faz isso porque não tem interesse nem motivação para evoluir. O ID, se não estiver fazendo sua função, que é totalmente sexual e reprodutiva, estará em algum lugar causando conflitos, guerras, dores, doenças, etc. Nosso inconsciente funciona como a Deep Web, DeepNet, Invisible Web ou Hidden Web. Traduzindo, seria o mesmo que a internet profunda ou internet invisível.
uma rede que não pode ser acessada facilmente. Está aos nossos olhos, porém não a vemos. É a catequese solta. Nada é indexado. É a parte submersa do iceberg. Nosso inconsciente, sendo a ponta o princípio de realidade, ego. O pensamento é invisível a olho nu. Desconfiamos de algo, porém não podemos provar enquanto não pegar, olhar, com a boca na botija, pegar alguém em flagrante. Porque o pensamento só pode ser julgado quando é pego no princípio de realidade. Defender-se no princípio de realidade é assumir o erro, mas não é correção. Corrigir o erro é aceitar que errou e não o repetir. Essa questão, Maciel, eu lembro que nós falamos no vídeo, há 2 vídeos anteriores, de corrigir o erro é aceitar que errou e não repetir. Cabe um retorno nesse ponto da questão de admitir o erro, dessa admissão, porque é o único momento em que de fato eu estou disposto a reparar aquilo. Porque se eu cometo uma falha e eu deixa pra lá isso, colocar uma pedra em cima disso, aquilo não está resolvido. É ilusão, porque em algum momento a vida vai me trazer uma cena similar, uma situação similar para eu analisar se eu, de fato eu curei isso dentro de mim. Então acredito que seja prudente trazer isso novamente para quem nos acompanha. Sim, Lincoln, e eu posso dizer que essa aceitação, ou seja, assumir isso, é tão somente o primeiro passo. Uhum. Até eu dou o exemplo do santo, né? Porque enquanto eu penso que eu sou uma pessoa correta, sou uma pessoa verdadeira, ou seja, não cometo erros, eu estou criando mecanismos de defesa, ou seja, não quero olhar para isso, não quero resolver isso agora. Então, de repente, para eu consertar isso, que não tem como eu ficar escondendo por muito tempo, né, que o ID, de alguma forma, como ele não tem uma orientação, não tem um comportamento adequado, no momento ou outro ele vai ter uma falha. A partir do momento que ele assume essa falha, ele está dizendo para ele mesmo, olha, eu quero melhorar. Né? Agora, Sim. Trazendo para o nosso dia a dia isso, então as minhas falhas em relação a situações, ou seja, equívocos que eu cometo, e eu peço perdão, olha, realmente não é dessa forma, então eu estou investindo nessa melhora. Mas enquanto eu não me redimir, aquilo fica do mesmo jeito. Sim. Daí traz a última palavra aqui, que é o repetir. Vai repetir. Aproveitando essa pausa para o nosso diálogo, lá no começo fala-se de uma coisa que é muito comum, a gente cresce ouvindo falar dessa questão, principalmente na nossa adolescência, início da fase adulta, do quão satisfatório, do quão saudável é essa questão do sexo, como ele é pregado nos dias atuais. E que até pouco tempo atrás estava conversando com uma pessoa e eu trouxe algumas das análises do livro aqui do Nascido de uma Virgem, e essa pessoa me falou, pois é, mas olha como isso é pregado tão fortemente pela ciência e tem que ser assim, e assim que é bom e tudo mais. Foi aí que eu trouxe para ele, para essa pessoa, mas então você veja como que está o mundo hoje. É só você ver o resultado disso. Como que estão as doenças, que cada vez mais tá difícil de dar conta de muitas coisas. A degeneração sexual a qual a população está, né? Até volto lá para o prefácio, onde eu trouxe, ouça 30 minutos das músicas mais tocadas nas rádios hoje, para você ver a que ponto
nós estamos dessa degeneração em vários sentidos. Por conta do quê? Dessa maneira totalmente desequilibrada como o sexo é tratado. Então, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que está disfuncional. Sim, até nem como posso, né, como você falou de voltar aqui para a gente rever isso, até uma parte que eu coloquei aqui, que isso a ciência prega, né? E claro que a ciência em si, ela não está na contramão da natureza, e sim, ela faz parte da natureza, nesse Verdade. sentido, onde é colocado que a prática do sexo comum, frequente e satisfatório, pode ser capaz de diminuir chances de infarto, hipertensão, evita insônia, alivia estresse, melhora a concentração, atenção, queima calorias, ajuda a emagrecer. Nossa! Se realmente fosse isso, a nossa sociedade estaria 100% saudável. Falou Porém, tudo? não. Então, você percebe assim uma perversão por detrás disso. Onde os próprios cientistas em si, eles acabam de alguma forma encobrindo os próprios erros, ou seja, isso é bom. Sim. Porque Continue é conveniente que eu escreva algo para que eu continue fazendo, né? E até mesmo porque aqui no livro nós trazemos algo que é o remar contra a correnteza. Ou seja, se o rio está descendo, agora eu vou ter que fazer ele subir. Claro que isso não é natural, no sentido fácil, que vai acontecer fluindo, não. Assim como esse próprio redimir-se, esse próprio pedir perdão, ele está remando contra a própria mecanicidade, que é a natureza. Então, o ser humano, para melhorar, ele tem que fazer um esforço. Então, quando as pessoas trazem bem comum hoje, e dentro da literatura mundial, se traz uma ideia assim de que tem um caminho que você pode fazer que existe uma lei do mínimo esforço. Nossa, ótimo. Mínimo esforço para mim é eu ficar aqui sentado sem fazer nada. Tudo que o Id quer também. Mas não, eu tenho que fazer algo. Outra questão, um link também cabe aqui para a gente falar, é aquele olhar de o que o meu coração dizer, se eu estiver tranquilo, então aquilo é certo. Gente, assim, em que momento nós não prestemos atenção nesse coração? Porque assim, diante de qualquer obstáculo, o nosso coração, porque é novo, ele precisa enfrentar aquilo, ele dispara. Então você diz assim, não, meu coração está sentindo que aquilo é ruim. Eu vou trabalhar hoje, só de pensar no meu chefe, meu coração, não vou, porque meu coração está dizendo para eu não ir. Né? Claro que, se for analisar a questão do coração, de tranquilo, quando as pessoas falam, dele estar bem, é de eu não ver perigo. Mas eu posso dizer sim, que daí você tem que estar preparado para aquilo. Mas não é assim. Então, assim, as pessoas que talvez trouxeram isso dentro da literatura, são pessoas que para eles certos obstáculos são simples. Então, não sinto nada, eu vou lá. Mas, para uma criança, como é que seria? Então, a gente tem que tomar cuidado no que a gente fala. As pessoas vão muito pelo literal. E não é bem assim. E o id, ele quer só usufruir. Então ele não quer essa tensão. Ele quer o conforto. Então tudo que vem e que de alguma forma se volte contra ele, ele reage. Então esse que é o maior problema hoje na sociedade. Eu faço ação, mas não quero receber uma reação. Eu quero ficar no conforto. Graças que existem leis. Então essas leis, elas dizem não, você vai ter que passar por aqui. E só um complemento do que você trouxe do coração, que se fala muito, faça o que o teu coração mandar.
Num sentido mais profundo, isso está atrelado à intuição. Só que quando eu for fazer algo que o coração mandar, mas com o pensamento, é o coração do pensamento, e aí vem o problema, porque eu vou fazer algo só medindo as coisas pela minha régua, com os meus desejos, é puramente emocional, e vai ter uma consequência disso. Então, se todo mundo fizer o que o seu próprio coração mandar, e se analisar num sentido geral é o que acontece, dá no que a gente percebe no dia a dia. Ligo, deixa eu só pegar, quando você falou da intuição e do coração, mesmo eu tendo essa intuição, o meu coração ele vai, de alguma forma, ter uma interferência, porque eu não vivi aquilo ainda, mas eu sei que é ali. Uhum. Mas daí eu enfrento, mesmo assim existe um enfrentamento. Sim. E daí a consciência, se eu trago ideia, a consciência é diferente. Continuando. Através do autoconhecimento, num processo de autoanálise, se exige a atenção do observador sobre o observado, sendo o observador a consciência e o observado o pensamento. A consciência analisa, o pensamento julga. Ao fazer a análise, o observador olha para os detalhes, usa da empatia para colocar-se no lugar da pessoa e da resiliência para sair, compreendendo dessa forma o porquê da ação e consequência do pensamento. Já o pensamento é intransigente e tirano, julga continuamente sem ouvir os dois lados, bate o martelo e condena cruelmente o outro, que é ele mesmo. Conheça a você mesmo e compreenderá o seu próximo. Ignore a você mesmo e julgará o seu próximo. O que geralmente ignoro em mim, julgo no outro. O que acontece com meus pensamentos, acontece igualmente no externo com alguém. E quando julgamos, condenamos um pensamento nosso. Porém, ao fazermos as pazes com nós mesmos, fazemos as pazes com nossos inimigos também. Esse trecho, esse parágrafo é muito especial porque ele é uma síntese das nossas vivências. Que quando a gente toma essa postura, nós já falamos disso inclusive lá atrás, mas uma vez que foi trazido aqui, quando a gente começa a fazer essas pazes aqui dentro com nós, nossa, é uma maravilha fora. Não quer dizer que não tenham mais conflitos, mas a gente tem um manejo muito maior para lidar com as circunstâncias. Então, por isso que tem aquela frase, né? A saída é para dentro, é sempre dentro. Estou me incomodando fora, olhar para dentro. O que é que eu estou, onde que eu estou fazendo igual? Onde que eu não estou percebendo algumas coisas? Sim, e quando traz esse olhar assim de que o outro ele é uma extensão minha, é uma forma que você tem muito especial de não julgar, de você observar os teus erros projetados no outro. A psicologia em si, ela traz uma ideia de ancestralidade, ou seja, dentro da árvore genealógica de situações que vem repetindo. Né? Então tem certa quantidade de vezes que aquilo repete. Mas para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, a gente pode olhar para a questão de reexistências, ou seja, da onde o sujeito está vindo, de onde vem se repetindo de existência em existência. Ou seja, hoje o que está acontecendo comigo não é senão uma repetição de eventos do meu passado, ou seja, de existências passadas ou do ontem, o que eu fiz ontem. Então ele tem uma tendência muito forte de se repetir. Por quê? Porque é ação e reação, eu vou ter que responder por aquilo. Então quando existe um conflito dentro, pode ser da família, entre amigos, numa empresa, eu peço para as pessoas olharem assim, ó. Sou eu em todas as pessoas ali presentes, para eu poder compreender isso. Então, quando eu olho para o meu chefe, eu estou olhando eu, num passado não muito distante, atuando da mesma forma.
Assim como o guarda de trânsito me parando, assim como o médico me curando, então tem sempre as idas e voltas. Como é que eu fiz a minha ação lá? A reação vai ser a mesma. Se eu chego numa loja e sou mal atendido, reclamo de quem me atendeu. Uma repetição de algo que eu também fiz. Então, quer ser bem tratado? Trate bem os outros. Você quer ser bem recebido? Receba bem os outros. Quer chegar na casa de alguém e ter uma refeição boa? Faça uma refeição boa para os outros. Porque o outro, esse é amar a ti como... Amar o outro como a ti mesmo, é isso. Sim, sim. E você falou do reclamar, né? Como já bem sabemos, já falamos em outros momentos, o outro me trata mal, eu vou lá e reclamo para outra pessoa, até mesmo para a própria que me tratou mal. É a não compreensão e eu pedindo para que isso aconteça de novo, porque eu falando para a vida, não entendi, manda de novo. E geralmente vem pior, né? Esse inconsciente, né? Totalmente, né? Porque o que vai me ajudar, né? Eu falo isso para cliente, assim, quando eu julgo algo, assim, como que a pessoa não olha, como que ela não vê isso? Ele fala, tome cuidado, porque você está dizendo para você mesmo, assim, amanhã eu quero passar por aquilo para eu saber como é. E olha como experiência, tanto de vida, vivido, quanto dentro da clínica, isso é real. Era bem interessante até fazer um dia, se pudesse, gravar uma pessoa falando. Isso acontece muito na TV, né? Até a gente percebe algumas coisas de políticos falando do outro corrupto, de repente amanhã ele está sendo preso. É isso que a gente está falando. Sim. E no nosso dia a dia é muito comum. Você trouxe muito bem o exemplo do político. Então, esse cuidado, eu reforço esse cuidado para o que hoje a gente está julgando, para o que hoje a gente está falando, de quem que a gente está falando. Eu posso gritar aos quatro cantos do mundo que jamais farei isso. Hoje, e lembre, tem vários ids. Um pode estar dizendo que não vai fazer. e o mesmo outrora vai estar fazendo. Você me lembrou lá da Bíblia, lá, quando Pedro fala, né, que alguém ia trair ele, e ele falou, não, nunca ia trair, nunca. O próprio Pedro, né, ele falou, não, você vai me negar 3 vezes. Então, essas defesas que nós temos, essa negação, ela já está adiantando algo. Eu vou fazer. É necessidade de eu afirmar algo, tem alguma coisa escondida aí. O ato de observar e compreender vai nos tornando mais conscientes, sadios e sem maldades. Nossas doenças provêm de desejos inconscientes, os quais são frustrados, vivem a dor e o sofrimento por elas gerado. O id é masoquista, pelo fato que bebe o veneno e deseja que o outro morra. Um dos maiores equívocos do reino humano é desejar o mal ao outro, ou seja, a si mesmo, posto que isso reflete e gera ainda mais sofrimentos. As consequências, quando não conseguimos ter clareza das causas, são reforçadas sempre que reclamamos de algo, especialmente quando não nos sentimos confortáveis com a situação. Nossos pensamentos, id, estão intimamente relacionados com os gatilhos da lei da ação e reação, causa e efeito, lei do pêndulo, karma e dharma. Enfim, não existe consequência sem causa, não existem vítimas no mundo. Também não somos mais crianças para acreditar que foi por causa de uma maçã que fomos expulsos do jardim de Deus. Os que não intencionam desenvolver o crescimento espiritual, obedecendo às leis universais, acabam desfalecendo de fome e empobrecidos nos cantos como um filho que chora pela sede que sente, e quanto mais chora, com mais sede fica. Sua mãe não o atende e ele chora até sua língua ficar presa no palato, impedindo-o de continuar chorando.
Essa consequência não é castigo, mas sim uma consequência co-criada pela própria ação anteriormente realizada. Quando infringimos as leis, perdemos o reluzente brilho da alma, e até mesmo o ouro fica embaçado. Somos como algo que vale muito, e ao desrespeitarmos as leis, vamos aos poucos perdendo o valor. Somos renegados, desrespeitados, e nos tornamos cruéis. Para voltar a viver plenamente, devemos respeitar as leis. Somos brancos como a neve, porém, ao infringir as leis, é como nos sujássemos de carvão, e ninguém mais nos reconhecesse. Nos maltratam por pensarem que estamos contaminados. Também pela falta de asseio, não nos acolhe. O id é a sombra. Os pensamentos quase não possuem luz nos olhos. Ninguém os ajuda. Todos os vigiam o tempo todo com o intuito de se livrarem do roubo, agressão, insulto, etc. A sociedade observa seus passos e os perseguem até que aprendam a obedecer às leis. Essa reação terá um fim quando o pensamento tomar consciência do delito. Como consequência, será libertado dos olhares e julgamentos alheios. A individuação é um conceito de Jung e consiste em tornar-se em um indivíduo, superego, uma unidade ou um todo separado e indivisível ao mesmo tempo. O autoconhecimento é o foco principal dessa busca e estímulo para o despertar da consciência, permitindo aproximarmos-nos aos poucos do consciente coletivo. Claro que isso não acontece de forma mecânica. O despertar da consciência depende de vontade, estudos e muita ação. Sendo assim, de nada vale ficar horas orando, meditando, doando-se e após continuar com os mesmos comportamentos errôneos, anteriormente engendrados. No nível macrocosmo, somos pensamentos de um grande ser. O planeta é como se fosse sua mente. Assim como somos um grande ser com várias pessoas vivendo dentro de nós mesmos, como um fractal, onde cada pessoa tem sua própria identidade, sua história. Cabe a cada um de nós deixar de olhar para o mundo como se fosse separado, despertar a consciência e olhar o todo, levando a compreensão para aqueles que ainda não a possuem, para que possam somar-se ao superego, ou seja, a consciência universal. Jung, em Memórias, Sonhos e Reflexões, escreve: aproximei-me de uma capelinha à beira do caminho. A porta estava entreaberta e entrei. Para meu grande espanto, não havia nenhuma estátua da Virgem nem crucifixo sobre o altar, mas simplesmente um arranjo floral magnífico. Diante do altar, no chão, vi voltado para mim um yogi, na posição de lótus, profundamente recolhido. Olhando-o de mais perto, vi que ele tinha o meu rosto. Fiquei estupefato e acordei pensando: ah, eis aquele que me medita. Ele sonha e esse sonho sou eu. Eu sabia que quando ele despertasse, eu não existiria mais. Fazendo uma pausa, eu gostaria que você desvelasse essa história para nós que o Jung conta desse desdobramento desse sonho dele. Então, para trazer isso, até eu vou pegar, porque eu começo aqui no nível macrocosmo, falando de um ser maior, onde o planeta é como se fosse a mente desse ser maior. E na nossa mente, os nossos ids, o que eles são? Eles são pensamentos. Se eles são pensamentos, eles são elementais. Para quem não está familiarizado com a palavra elemental são indivíduos, assim como nós, que estão, ou seja, fazem parte de outros reinos. Eu vou pegar o reino mineral, onde existem os gnomos. Eu posso partir para as plantas, onde elas também têm os elementais delas, que muitas vezes são colocados como as fadas. Aí também tem no reino animal,
os elementais dos animais, e também até chegar no homem. E também a gente pode olhar na questão como eu falei, da terra, então da terra, que são os gnomos, da água, que são as nereidas. Eu posso pegar do fogo ali, que tem as salamandras do fogo, e também os silfos do ar, e que nós não vemos, assim como nós não vemos os nossos pensamentos, mas eles existem. E são populações, são pessoas. Então são pessoas vivendo dentro de pessoas. Então, como esse ser maior, existe uma natureza dele que é a mente. Essa mente tem os pensamentos, que daí somos nós, e que nós somos também elementais. Então, enquanto seres pensantes, nós somos elementais. Nós estamos, para quem se observa ou observa a sociedade em si, é mecânica. Essa mecânica ela é elemental. Até um dia, conversando até com você, eu coloquei uma situação que quando existe a falta de algum alimento na sociedade, vamos dizer assim, o feijão, tem poucos produtores de feijão. Então aquilo não está vamos dizer, sendo o suficiente para a população. Aí, lá nesse inconsciente coletivo, o que vai dar muito dinheiro agora para o próximo ano é o feijão. O feijão. Então, as pessoas começam a conversar, vamos plantar feijão. Essa parte elemental nossa funcionando. Então, de repente planta e aqui isso vai assim, repondo aquilo que está faltando. Essa é a natureza nossa funcionando. E quando eu trouxe essa fala do Jung, então, assim, quando nós estamos dormindo na nossa cama, nós estamos vivendo uma outra realidade. É como se nós tivéssemos duas vidas. Enquanto eu estou sonhando, eu estou vivendo uma vida, e quando eu acordo, vivo outra. Quando eu aqui começo a dormir, na outra eu começo a me acordar. Quando no sonho eu vou... Para quem observa, para mim isso é bem comum, eu saber que eu vou me acordar aqui porque eu estou indo dormir no meu sonho. É bem comum. E é uma coisa assim incrível, todo dia eu vou acordar lá na outra. Então a gente tem essa percepção. Então é isso que o Jung fala. Esse ser maior, que ele fala que está meditando e ele existe enquanto ele... Meditando no sentido, ele coloca aqui no sentido de meditar de uma interiorização. Então, enquanto eu estou pensando, ele está existindo lá. Mas quando eu acordo, ou seja, eu coloco consciência, ele some. Então, nós também, quando nós tivermos consciência, nós também não temos por que nós estarmos aqui mais. Criei uma consciência. Então, é você projetando você mesmo. E quando ele coloca aqui que em algum momento aquela pessoa vai acordar e como ele é o sonho, ele vai desaparecer. Então as pessoas, no sentido, enquanto pensamentos, quando ela para de pensar, ela desaparece. Ela não existe mais. Sim, exato. E é bem interessante que você estava falando dos elementais, né? Quebrando a palavra, né? Dissecando ela, o que a gente vê ali de bem simples? Elemental. Então é algo da mente. Tanto lá a célula ou nós mesmos que somos esses elementais. Estamos fazendo parte da natureza. E um outro ponto, você falou de como faltam algumas coisas. Você deu o exemplo do feijão, me recordo claramente, porque como filho de agricultores era bem assim que acontecia. Ano que vem vai estar muito alto o preço do feijão. Todo mundo plantando feijão. Daí mantém todo o estoque certinho, não falta mais feijão. Então é a natureza agindo e nós trabalhando enquanto elementais. Isso não somente na agricultura. Isso é só um exemplo, mas
dentro de uma fábrica, dentro de um escritório. É ela tentando se organizar de alguma forma. E até posso trazer isso pro micro, onde eu faço um corte na minha mão, então eu vou precisar do quê? Vou precisar de mais recursos para aquela parte. E o que vai acontecer? Vai ter uma recompensa, então aquilo vai... Sim. Vamos dizer assim, as células responsáveis por aquilo vão se agrupar ali. Mas uma equipe? Para fazer o que precisa ser feito. É bem isso mesmo. E aí cabe um outro ponto. Se eu estou bem comigo mesmo, essa equipe vai agir bem aqui. Agora, se eu estou aprontando, Não tem energia suficiente. não tenho energia suficiente, se eu estou desperdiçando minha energia, a equipe não vai, porque a equipe não tem energia. É o macro e o micro de novo. Sim. Passo a palavra para ti. Certo, obrigado. Então, vamos lá. Então, Freud disse: não somos donos de nossa própria casa, porque somos muitos morando dentro de uma mesma mente, divididos e não indivíduos como de praxe. Suponhamos que estamos divididos em 3 partes: consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente conhece o todo, o pré-consciente conhece partes do todo, o inconsciente não conhece ou reconhece nenhum deles, que é 100% egoísta. Então, o Freud traz essa ideia, Lincoln, e é bem interessante, que é como se existisse um porão debaixo da casa, depois a parte estrutural aqui, onde as pessoas vivem, e daí tem como se tivesse um sótão. Então, esse sótão é quem está todo momento observando. As pessoas que vivem na casa, na parte do meio, são aquelas que estão no princípio de realidade, onde elas têm que fazer algo para se sustentar, elas têm que correr atrás daquilo e auxiliar aqueles que estão precisando, ou seja, orientando. E no porão, que é o calabouço, ele está o id, ou seja, aos poucos eu vou trazendo eles para dentro dessa casa. Só que como a gente retratou lá no início, eles são totalmente instintivos, então eu não posso trazer todos de uma vez só. Então eu vou lá, abro o alçapão, vamos dizer assim, alguns vêm, eu fecho, né, educo, oriento, a sociedade em si ela aumenta um pouco e depois eu vou continuando. A ideia é de trazer todos para esse princípio de realidade e desse princípio de realidade todos irem para o superego, que é essa consciência. Legal. Durante toda a vida, gravamos nossas existências em partes separadas em nossa mente. Memórias de experiências que, momentaneamente, se apresentam em nosso presente, como se disparasse um gatilho. É o que o Freud denomina pulsões. São arquivos de memórias que vêm à tona, de instante a instante, e que, se não compreendidas pelo consciente, nos controlam o tempo todo como se fôssemos marionetes. O inconsciente é autônomo enquanto não é observado pela consciência. O pré-consciente abre uma brecha da porta do inconsciente. O id, este apresenta-se como uma sombra. É como se estivéssemos saindo da caverna de Platão. Não o reconhecemos de imediato, ou seja, não o compreendemos. Isso nos traz sofrimento e dor devido à resistência que temos em aceitar o mal, o erro investido dentro de nós. Esses gatilhos que eu coloquei aqui, percebe-se eles quando eu tenho uma reação. E essa reação, quando eu venho esse id, geralmente ele se apresenta de uma forma agressiva. Então, assim, geralmente nós olhamos para uma pessoa, nossa, mas a pessoa era tão elegante, tem um comportamento, de repente ela reagiu de uma forma diferente. Esse é o id, ou seja, é uma coisa nova para ela. Então ela precisa aprender a lidar com aquilo. Claro que depois, como nós trouxemos antes, né, eu posso me redimir, pedir perdão, olha,
né? Errei. Mas para quem já tem um nível de consciência um pouco maior, ele já percebe esse id vindo. E ele sabe que ele é agressivo porque ele é totalmente desprovido de amor, posso dizer assim, de um bom comportamento. Ele não tem disciplina, então ele não sabe. E nós, geralmente, tratamos mal. Sim. E a ideia seria o contrário. Saber que é alguém que está precisando de algo. Acolher. E acolher. E eu, diante disso que você trouxe, me recordo de uma conversa com uma pessoa que ela falou assim, nossa, eu venho observando os meus pensamentos cada vez mais, eliminando eles, mas é engraçado porque estão surgindo uns novos. Por exemplo, agora eu tô vendo que eu sou uma pessoa muito gananciosa e antes não tinha isso. Aí eu trouxe o seguinte para ela, na verdade isso sempre existiu, sempre não, porque em algum momento criou, mas existia isso, só que tinham uns pensamentos que eram mais frequentes, que estavam ali dominando a máquina, e conforme você foi eliminando, foram surgindo, que você falou do alçapão, né? Foram surgindo novos para você trabalhar. Mas se você fizer um retrospecto aí na tua vida, você vai ver que essa ganância, ela aparecia de alguma forma. Foi aí que a pessoa fez, de fato, esse retrospecto e percebeu, não, realmente existia, só que estava mais pequeno por conta da força dos outros. Sim, e até eu posso trazer a ideia da filosofia, quando você fala lá dos véus. Então, se eu tenho alguns pensamentos ali que hoje eles estão me controlando, daí eu tiro, aí eu vou perceber outros. Mas não que eles não existissem. O meu comportamento já existia daquela forma, só que eu não conseguia perceber. Exato. Mas as pessoas de fora percebem. Em média, 95% de nossos comportamentos são regidos pelo inconsciente. Então, somos apenas 5% daquilo que deveríamos ser, deixando que os outros 95% façam o papel que desejar. Isto nos paralisa e nos leva a adoecer, errar, esquecer, mentir, matar, roubar, etc. O inconsciente nos orienta a acertar o alvo errado, nos incapacitando a compreensão, nos leva a repetir sempre os mesmos erros. Tudo o que sabemos sobre o mundo é apenas 5% do que ele é. Cabe a cada um de nós nos aprofundarmos e conhecermos os outros 95%. Toda a ciência alcançada pelo homem está nas mãos de 5% da população. Os outros 95% fazem parte do inconsciente, ou os 95% estão sendo controlados pelos 5%. Resumindo, posso dizer que os 5% representam o ego, os outros 95% representam o it. É imprescindível sintetizá-los e chegar aos 100% para que transformem-se no superego, que é a consciência pura. Aqui vale dizer, Lincoln, que isso é uma média. Então a gente traz aqui, não é assim, 95, não, pode ser 96, pode ser 97, pode ser 5, pode ser 6, 7 ou 3, então depende muito, vamos dizer assim, de como a gente realmente se comporta. E por que 95% é o inconsciente e apenas esses 5% do inconsciente e 5% representa o ego? Porque esses 5 é o que estão aqui. Quando eu me torno, chego a 100%, eu já não entro nessa porcentagem, porque eu já tenho consciência. Sim. Então já elimino. Então os que chegam a 100% já se transformaram no superego. A função do componente id é pensar. A mente, sendo a junção do racional e do emocional, é alimentar os pensamentos, seus filhos. Tudo que nasce na mente tem o dever de cumprir o seu papel, satisfazer o desejo daquilo para que foi criado, disparar o gatilho chamado sinapse, para que o físico satisfaça o desejo. É como uma criança que pede chocolate aos pais, por exemplo. Todas as vezes em que pede e é atendida, reforça-se o seu desejo.
é uma criatura subjetiva, criada através do prazer para satisfazer o prazer. É a própria natureza cumprindo seu papel. Alimenta-se de sua própria criação. Todo e qualquer pensamento é fruto de um desejo satisfeito. Quando satisfeito, torna-se mais forte, exigindo o alimento pelo qual foi criado. Insiste, chora, sapateia e, às vezes, até surta para conseguir o que deseja, retornando a pedir. É um ciclo infinito enquanto o alimentamos. Até aqui, quando eu trago a sinapse em si, como as outras coisas, a gente tem uma ideia assim, de conexão no sentido de encostar, e não, assim como o dedo e qualquer outro material, né, a ciência fala disso, que não tem como ser chocado as coisas, ela tem um campo de energia onde isso não acontece, essa colisão realmente ela não acontece, então ela não se pode rachar, pode se destruir, mas antes de bater, né, como uma coisa que chega do espaço. E as sinapses também elas não têm uma conexão, elas se aproximam. Então, quando se aproxima-se muito, é como a chuva. A chuva, ela também, dentro das leis, ela chega até um ponto, mas aqui você tem que chover, senão você não desce mais. Pressão, né? Que é essa energia que tem ali. E o que acontece? Tem os raios. É como se fosse isso. Então, tem aquele disparo da energia. Entre esses dois, o chão e as nuvens, esse é o princípio da realidade. Então, ou seja, ali antes desse disparo eu posso orientar, dizer, olha, não faça isso. Bem isso. Mas como é muito prazeroso, eu não tenho controle, aquilo dispara. Então, esses gatilhos que são automáticos. Entre as sinapses existe uma fenda sináptica, que é esse campo, esse meio. Então, ali que a gente tem que aprender paro, reflito, a decisão que eu vou tomar, que consequência que ela terá? Não vou tomar essa decisão, não vou agir. Ou vou agir. Então, se eu faço a ação, vai ter uma reação, né? Nós estamos falando de leis, e as leis não têm lei é lei, então ela vai ter uma reação. Então, se a minha ação for boa, ela vai ter uma reação boa. Agora, se ela for uma ação negativa, ela vai ter uma reação negativa. Mas eu posso ter a liberdade de não agir. Então, não quero. E de trabalhar isso aqui dentro. Neutraliza e fica tudo bem. Tudo bem. E também uma outra situação é a questão em si do maturidade. Então, se eu tenho uma ação e estou com dúvida daquilo, será que eu faço ou não faço? O que eu oriento nesse sentido? Faça. Pode fazer. Mas se comprometa com as consequências. Isso é maturidade. Poucas pessoas têm essa capacidade. Não, eu vou lá e vou fazer. E se acontecer, não tem problema. Eu vou e eu resolvo. Que aí é um ato, posso dizer assim, que ele pode até dar errado, mas você assumindo aquilo, as consequências não são tão drásticas. Sim. Pelo fato de... Só que, claro, você fez a análise e percebe que é algo que vai dar um fruto totalmente disfuncional, naturalmente não faz, porque já fez uma análise ali, não há dúvida, você sabe o que vai acontecer. E trago aqui o próprio exemplo da transmutação sexual em si. Você falou do exemplo da nuvem, né? Lá, quando dá o raio, que tá aquela pressão, causa como se fosse um prazer, mesmo que inconsciente, para esses elementais, né? Que estão lá, causa aquele prazer, porque vem um espasmo, que é a chuva. Na transmutação sexual é o mesmo ponto, vem aquela necessidade daquele choque, daquele curto-circuito, que é o espasmo em si, que vai gerar aquele prazer momentâneo, só que é um prazer inconsciente e é limitado àqueles instantes, ao invés de eu
ver qual que é o desejo, porque é um desejo que está ali clamando por isso, e eu mantenho isso aqui dentro, digiro isso, analiso, né? O que vem a questão da morte em marcha, que a gente já tratou aqui, que é a eliminação do pensamento, de alguma forma, para que não haja essa expulsão dessa energia. Porque é tão forte a pressão lá dentro que quer sair. Então é novamente o micro e o macro conversando.